Olá a todas e todos, eu sou a Adriana Aguiar, editora trabalhista do Jota. Estamos gravando mais um episódio da série Além da Jornada 6 por 1. Hoje eu recebo o Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI. Nós vamos debater um pouco sobre o impacto dessa discussão do fim da Jornada 6 por 1. É, a- bom, Bem-vindo, Alexandre. É, Vamos continuando aqui. Eu queria te fazer a primeira pergunta. A ideia é falar um pouco que essa discussão tem tomado corpo agora no Congresso Nacional, e eu queria saber, a CNI tem defendido cautela na redução dessa jornada. Eu queria saber por que a jornada 6 por 1 se tornou uma preocupação central para o setor industrial nesse momento. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Em realidade, nós sempre que tem um tema de alta relevância para o país, nós procuramos nos manifestar e colocar muito fatos e dados sobre aquilo que a gente está tratando. E uma coisa é você reduzir jornada pensando no aspecto social, no aspecto da convivência familiar, no aspecto da melhoria das condições de vida do trabalhador. Mas só que nós não podemos esquecer os impactos econômicos que isso traz. E a gente tem, até de vez em quando eu tenho brincado, que essa proposta, da forma assodada como ela está sendo feita em ano eleitoral, ela acaba se traduzindo um pouco como o canto da sereia, né? Ou seja, uma tentação extremamente sedutora do ponto de vista político e também para quem vai trabalhar menos ganhar menos, mas do ponto de vista econômico extremamente enganosa, porque nós não estamos levando em consideração o quanto isso pode gerar de consequências no aspecto econômico. E é nesse sentido que a CNI tenta mostrar aos interlocutores sociais, aos congressistas, as repercussões negativas que isso pode ter se nós não tivermos uma discussão mais madura e que possa estar, de uma certa forma, adequada às especificidades e às heterogeneidades dos segmentos produtivos brasileiros. Quer dizer, nós não podemos, eventualmente, fazer uma legislação tamanho único que trate igualmente os desiguais. Então, é aquela história do one size fits all. Não dá para ter uma diminuição de jornada sem levar em consideração os segmentos que não podem, eventualmente, diminuir a sua escala 6 por 1 ou diminuir de 44 para 40 horas sem que isso tenha impactos econômicos significativos. Perfeito. A CNI emitiu diversas notas técnicas a respeito desse assunto, né, que apontam que a redução das 44 horas semanais aumentaria o custo do trabalho, já que o valor da hora subiria. E aí isso pressionaria toda a estrutura de produção das empresas, e que isso poderia gerar uma queda de 0,7% do PIB. Eu queria que o senhor explicasse melhor esse impacto. Tá. Bom, primeiro, o que a gente fez? A gente fez modelos de cálculo econômicos, né? Modelos matemáticos de cálculo. A gente pegou todo mundo que trabalha 44 horas semanais, essa massa salarial de trabalhadores, e nós fomos ver qual era o impacto dessa massa toda trabalhar 4 horas a menos. Ou seja, o que as empresas vão ter que fazer para compensar essa perda de horas? Primeiro, elas vão produzir menos, porque depois a gente pode até falar um pouco mais de produtividade, mas se elas vão produzir menos, porque se trabalha 4 horas semanais a menos, o custo do trabalho vai aumentar, quer seja pela necessidade que a empresa tenha de pagar horas extras, e aí com um custo maior para os seus trabalhadores, ou contratar novos trabalhadores para poder suprir a deficiência. Então, o que acontece é que todo o custo de insumos do processo produtivo tendem a aumentar. Em contrapartida, os insumos aumentando e o preço dos produtos aumentando, você pode ter uma perda de mercado, tanto do ponto de vista doméstico como do ponto de vista externo, internacional. Então, em consequência disso, é que nós estimamos que o PIB ele pode ser reduzido em 0,7%, o que corresponderia aí a 77 bilhões de reais. E até acredito que seja uma estimativa que nós fizemos extremamente conservadora. Por quê? Porque ela não considera fatores que podem até limitar essa reposição, essa recomposição de horas extras, como uma falta de mão de obra qualificada, porque na indústria a gente, por exemplo, nós fizemos uma estimativa de um trabalho que a CNI fez, que nós precisaríamos até final de 2027, 2028, qualificar ou requalificar
mais 14 milhões de trabalhadores do ponto de vista de incremento tecnológico nos processos produtivos, da necessidade de melhor qualificar o trabalhador da indústria, porque, em verdade, os processos produtivos industriais, eles demandam uma mão de obra mais qualificada, vamos dizer, do que o comércio e os serviços. Então, nessa perspectiva é que nós entendemos que esses fatores todos podem efetivamente causar uma retração do nosso PIB. E também a recuperação do crescimento da economia brasileira, especialmente porque você tem um crescimento que deve ser baseado em investimento, e se temos uma queda do PIB projetada, você não vai ter os investimentos capazes de sustentar esse crescimento tão esperado. Certo. O estudo também projeta um aumento médio de 6,2% nos preços ao consumidor. Na sua avaliação, esse efeito inflacionário seria inevitável ou depende de como for implementada essa medida? Aquilo que eu disse, se você reduz jornada e mantém salário, você aumenta o custo da hora trabalhada, isso não precisa nem fazer conta, você aumenta o custo da hora trabalhada, porque você não vai produzir a mesma quantidade de produtos trabalhando menos, a não ser que você pudesse incrementar a produtividade de forma tal, que é isso que a gente também precisaria discutir um pouco mais, que você incrementasse a produtividade de tal forma que o trabalhador trabalhando só 40 horas na indústria pudesse produzir a mesma coisa que ele produzia trabalhando aos 44. Então, se o preço para produzir qualquer produto vai aumentar em face do custo do trabalho e, eventualmente, de insumos que você compra para o processo produtivo todo, você vai ter um aumento de preços ao consumidor final. E é isso que eu acho que não se está levando muito em conta. Você ganhar o mesmo salário, trabalhando 4 horas a menos, mas você incorrer em aumento significativo de todos os seus produtos de consumo diários, arroz, feijão, café, suco, essas coisas todas, obviamente você tem um impacto dos custos na economia como um todo, e que o que se espera é que, se você repasse esses custos até a chegada do produto ao consumidor final, você vai ter, obviamente, um efeito inflacionário que não é inventado e que vai ser real do ponto de vista daquilo que o consumidor vai sentir no seu bolso, haja vista os incrementos de custos que o empresariado vai sentir também no seu bolso para continuar processando os seus produtos da mesma forma. As notas técnicas divulgadas recentemente pela CNI indicam que a recomposição das horas trabalhadas não seria completa, mesmo com as contratações e horas extras. Isso pode significar perda permanente de produtividade? A produtividade, na verdade, ela é um fator determinante do ponto de vista econômico no Brasil. Quer dizer, nós temos estudos da OIT, eu faço parte lá do Conselho de Administração da OIT, de que o Brasil é o 100º colocado num ranking de 189 países em termos de produtividade. Então, obviamente, se você reduz a jornada e se você não tem uma demanda por mão de obra qualificada cada vez maior, você tem que recompor essas horas que você perdeu. Obviamente, é um cenário que faz com que o setor requeira um aumento significativo da produtividade, como eu já falei antes, que não é o mesmo do trabalhador da indústria, se você for comparar, como eu também já afirmei, com o comércio e com os serviços, por exemplo, porque os salários médios da indústria são mais elevados. Então, os custos da indústria passarão a ser mais elevados e nesse particular, obviamente, os estudos que nós fizemos, eles levaram em conta a capacidade que o setor industrial terá para absorver uma medida dessas num momento, vamos dizer, em que nós precisaríamos aprofundar as questões técnicas de discussão do estudo. Nós nunca nos posicionamos, Adriana, de forma contrária à discussão do assunto. Mas os estudos também têm nos mostrado que simplesmente reduzir jornada não significa em melhoria de bem-estar, de lazer para um trabalhador, principalmente para aquele trabalhador que ganha pouco e que vai continuar tendo as dificuldades que tem. Perfeito, deveria ter uma discussão mais aprofundada para fazer uma coisa melhor. Do ponto de vista técnico, olha só, por exemplo, a gente esses dias estava conversando com alguns prefeitos, mostrando para os prefeitos que ainda depois dessa eleição permanecerão nos seus cargos nos municípios por mais 2 anos,
o quanto isso repercutiria em termos de custos do serviço. Aí um prefeito disse assim, não, mas no nosso serviço público a gente trabalha só 40 horas. Sim, mas o serviço de coleta de lixo, de limpeza urbana, de tapa-buraco, todos são prestadores de serviço que vão ter que se adequar a esta nova jornada nas suas empresas e que, portanto, repassarão esses custos também para os municípios, cuja maioria também já está mais ou menos, né, no gargalo do ponto de vista de equacionamentos financeiros. Então, o que a gente pretenderia era que essa discussão não fosse assodada, como vem sendo feito, que ela tivesse um pouco mais de maturação, e nós aí sim discutiríamos. Porque, veja, Adriano, uma coisa que eu sempre tenho dito, talvez uma das poucas coisas do ponto de vista trabalhista que ficaram muito claras com a Constituição Federal de 88 foi justamente a questão da jornada. 8 horas diárias ou 44 horas semanais, permitida a redução ou a compensação de horas por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, nós temos um mecanismo para adequar as realidades, que são os acordos e as convenções coletivas. E se você for ver os estudos que nós fizemos do ponto de vista dos acordos e convenções depositados no Ministério do Trabalho, de 30 e tantos mil acordos, mais de 30% trazem, de alguma maneira, cláusulas que dizem respeito à jornada de trabalho. Ou é banco de horas, ou é redução de jornada, ou é compensação. Então, assim, o mecanismo para que você possa adequar um segmento industrial específico já está aí, que é a negociação coletiva. Porque, veja, por exemplo, você pega uma siderúrgica, você pega uma indústria cerâmica. Como é que uma siderúrgica vai desligar o forno na sexta-feira para ligar ele de novo na segunda, se um forno de uma usina demora 20 horas para aquecer? Eu, por exemplo, eu sou sócio de uma indústria que derrete plástico para fazer dutos corrugados. Se eu desligar uma extrusora que derrete o plástico, o setup dela para ela voltar a funcionar é 5 horas. Então, eu perco 5 horas de produção. Se uma cerâmica que produz tijolos, ela tem que desligar o forno da cerâmica, ela vai perder horas de produção. Então, são segmentos econômicos que, vamos dizer assim, que não podem prescindir de uma negociação coletiva para adequar os seus processos produtivos. Agora, outras indústrias, por exemplo, que já fazem o 5x2, já trabalham de segunda a sexta-feira, não teria muito problema, até porque essas indústrias já não trabalham aos sábados justamente porque incorreriam em custos desnecessários se não fossem produzir mais, trabalhando um dia a mais. Então, assim, o que a gente tem dito é, vamos amadurecer a discussão de forma tal para que nós nos atentemos às peculiaridades distintas de cada segmento empresarial, e aí eu falo notadamente da indústria, não vou entrar na questão da agricultura, que tem safra, que tem períodos distintos de colheita, onde precisa mais trabalho e outros menos, né? Mas do ponto de vista industrial, nós precisaríamos sim de um amadurecimento assim, mais técnico do debate. Obviamente, e nós temos também algumas, por exemplo, se você for dizer assim, mas alguns argumentam alguns críticos, né, da jornada argumentam que se você reduzir, você melhora a qualidade de vida e até melhora a produtividade, que o trabalhador vai produzir menos, vai trabalhar mais. Estudos feitos em outros países demonstram que isso não é verdade. Por exemplo, quando os franceses diminuíram o horário, o que aconteceu? Foi uma medida unilateral também, como estão tentando fazer aqui, de redução. O que causou isso? Causou uma intensificação no trabalho, porque queriam que eles continuassem produzindo a mesma coisa, trabalhando 8 horas a menos, e eles não conseguiam produzir. Isso acabou gerando até mais estresse e perda de tempo de produção. Então, a gente precisa estudar todas essas questões, aprofundá-las de uma maneira melhor, para que nós depois não venhamos a nos arrepender e isso agravar as questões da informalidade, que já é uma coisa preocupante no Brasil, né? Nós já temos 40 milhões de trabalhadores na informalidade. Então, se você diminui... Por exemplo, hoje você pega a jornada de 12... Desculpa se eu estou me estendendo, mas você pega a jornada, por exemplo, de 12 por 36 em hospitais. Quem trabalha 12 por 36 acaba fazendo um bico, porque não fica as 36 horas paradas. Ele vai procurar outra coisa, se o salário é baixo. Isso vai acontecer também.
pessoal vai trabalhar em aplicativo nas horas de folga, vai fazer outras coisas. Então, assim, vamos estudar melhor se efetivamente você reduzir 4 horas de trabalho por semana, vai trazer todo esse benefício social ou vai, em contrapartida ou em contraposição de eventual benefício, trazer um pouco mais de dificuldade para aquele que já trabalha, que ganha pouco e que demanda uma grande parte do seu tempo dedicado à sua profissão, ao seu trabalho formal, né? Então, essas são algumas, vamos dizer assim, algumas ilações que eu faço no sentido de dizer assim, não somos contra o debate. Pelo contrário, não queremos fugir do debate, não é chororô de empresário dizer que ele não vai suportar a eventual mudança. Não, são realidades fáticas que nos fazem ver que não podemos fazer algo tamanho único que vai tratar igualmente os desiguais. Nesses estudos da CNI, a indústria aparece como o setor mais afetado pela redução de jornada. Em seguida vem o comércio e depois o serviço. Quais são as características do setor que explicam essa maior sensibilidade? Primeiro, você necessita uma mão de obra muito mais qualificada e a indústria é quem paga os maiores salários médios do Brasil. Então, obviamente, só por esses fatores você já teria um diferencial de preocupação do ponto de vista empresarial. Agora, a questão da qualificação. Nós cada vez precisaríamos mais gente qualificada dentro, como eu disse lá atrás, de tecnologias que estão se incorporando aos processos produtivos industriais. Isso também é algo que tem que ser levado em conta, porque se você tem uma necessidade de suprir a tua mão de obra de forma mais, vamos dizer assim, a produzir mais e a ter gente mais qualificada trabalhando, o que já é difícil hoje em dia você encontrar mão de obra qualificada, tem lugares aí do Brasil que você tem vagas em aberto nas indústrias e não consegue supri-las, não consegue colocar as pessoas para trabalhar. Então, a indústria é mais afetada por conta disso tudo, por conta de necessitar um trabalhador mais qualificado do que eventualmente o comércio e os serviços, de pagar um salário mais alto, o que vai fazer com que nós incorramos em custos adicionais no trabalho. Então, esses são fatores que efetivamente fazem com que a indústria tenha, vamos dizer assim, um olhar um pouco mais crítico para o assodamento da proposta e da decisão que venha a ser trazida pelo Congresso Nacional. Agora, uma outra coisa, só uma observação também, Adriana, que eu acho importante. Por exemplo, quando se começou a discutir a reforma tributária, se dizia assim, vamos calibrar a alíquota de 17%, 18%, 19%. Aí começaram a vir as exceções. Excetua-se o setor tal, excetua-se o setor tal. E o que nós chegamos? Nós já chegamos numa alíquota que vai passar de 27%. Então, será que é conveniente, no bojo da discussão desse processo todo, nós, não, tudo bem, mas então vamos excetuar a indústria siderúrgica, vamos fazer uma exceção para a indústria plástica, vamos fazer... Aí você acaba, vamos dizer assim, destruindo o argumento principal, que é você fazer uma redução de jornada padrão que vá beneficiar a todos. Então, esses são fatores que eu acho que ainda prescindem, vamos dizer assim, de uma discussão bem mais técnica, bem mais aprofundada, para que nós possamos, ao longo do tempo, em aumentando a produtividade, em aumentando a escolaridade, aumentando a qualificação do trabalhador brasileiro, por conta disso, nós irmos reduzindo a jornada, que hoje já é, em média, 39 horas no Brasil e na indústria 42 horas, perdão. As 3 PECs que estão em discussão, né, as 2 PECs que agora foram aprovadas na CCJ e mais a PEC do governo, o que parece é que a resolução final vai ser em 40 horas semanais, né? E em algumas delas fala num período de transição, a PEC do governo não fala, mas também pelo andar aí da carruagem, parece que a ideia vai ser mesmo ter um período de transição, caso isso passe. Queria saber se isso seria importante para a indústria. Bom, primeiro, importante será na medida em que passe. Se passar, obviamente, nós teríamos que primeiro olhar esses setores que seriam mais críticos, porque se a gente perde competitividade no setor industrial, que já vem num processo de desindustrialização há anos, com a entrada de chineses no mercado têxtil, em alguns outros mercados, obviamente, um período de transição sempre é
vamos dizer assim, mais confortável do ponto de vista da adaptabilidade que se tem a necessidade de fazer. Então, sim, a questão das 40 horas, isso já, as próprias centrais sindicais já vêm falando que o objetivo seria 40 e não 36, então não acreditamos, porque a PEC ela passa pela CCJ, ela vem conforme ela foi apresentada, depois ela vai sofrer emendas, ela vai sofrer discussões, mas assim, acho que seria uma transição, um período de transição seria necessário, e também acredito que nesse período de transição necessário nós deveríamos ter uma contrapartida de crescimento de produtividade no trabalho, que está estagnada há mais de 20 anos no Brasil. A indústria perdeu 9% em produtividade nos últimos anos, e isso seria necessário também que nós tivéssemos um incremento de produtividade para que nós pudéssemos, então, ir compensando na medida que você diminui 1 hora ou diminui 2 horas, você consegue melhorar a sua produtividade para que você não perca em volume de produção e, portanto, não perdendo em volume de produção, não tenha que repassar custos ao consumidor final. Perfeito. A próxima pergunta, o senhor já me deu algumas pistas, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre os críticos da jornada 6x1 falam em ganho de qualidade de vida e até de produtividade. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre como você responderia a esses argumentos. Bom, primeiro aquilo que eu vou repetir aqui, não acredito que diminuir 4 horas numa jornada de 44 vá propiciar ao trabalhador muito mais oportunidade de lazer, de convívio familiar. Vai proporcionar, em certa medida? Sim, vai proporcionar para aqueles trabalhadores que, em trabalhando 4 horas a menos, consigam dedicar essas 4 horas a menos à sua família, ao seu lazer e tal. Mas um trabalhador que hoje ganha um salário mínimo e meio, vamos dizer assim, para sustentar uma família, provavelmente ele tenha que arrumar alguma outra coisa para fazer, para melhorar o seu salário, se o salário dele ficar corroído pelo aumento de custos dos produtos finais que ele vai consumir. Então, assim, essa é uma crítica. E a outra crítica é essa questão de dizer assim, mas você vai, de uma certa forma, melhorar o desempenho do trabalhador. Eu acho que o desempenho melhora com qualificação, com educação, com uma melhoria vamos dizer assim, responsabilidade. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer, eu procuro defender o bom empresário, não o mau empresário, aquele que descumpre a lei. Então, sim uma responsabilidade empresarial procurar qualificar os seus trabalhadores, procurar fazer com que o trabalhador cresça na hierarquia da empresa. Isso é uma preocupação que eu sempre tive do ponto de vista meu particular, e que eu não acho que simplesmente, mais uma vez dizendo, eu não creio que simplesmente você dizer, não, vamos reduzir porque isso vai melhorar. Isso não está aprovado. E não ficou provado, como eu já disse, em outros países, como a França, que reduziu, e hoje está enfrentando problemas seríssimos, porque os trabalhadores acabavam tendo que ir para um bico para complementar a renda, acabavam tendo uma pressão maior do seu empregador, dizendo, não, você trabalha 4 horas a menos, mas eu quero que você produza a mesma coisa. Se você produzia numa metalúrgica 1.000 parafusos por semana, você vai trabalhar 10% a menos, você vai produzir 900 parafusos, eu quero que você produza os 1.000 parafusos com as 4 horas a menos. Então, trata de... Isso é o contrário. Do ponto de vista psicológico e de pressão, o burnout na cabeça do trabalhador vai ser pior do que se ele tivesse a tranquilidade de saber que ele vai ter uma jornada dividida em 5... Eu até digo para você, em relação a 5x2, a grande maioria já faz isso. Trabalha 8h48 de segunda a sexta para não trabalhar sábado e domingo. Agora, aqueles que precisam, os segmentos que precisam, eles vão sofrer e não é tão fácil a adaptação quanto parece, porque você perde competitividade e você perde a oportunidade, às vezes, de alcançar mercados como o chinês, o indiano, e coisas que, ou melhor, eles alcançando esses mercados, que nós estamos debilitados do ponto de vista industrial para alcançar, haja vista as fragilidades que temos, a insegurança jurídica que graça no país há muito tempo já, em uma série de fatores. Então, assim, eu acredito que nós, com o que fizemos em 2017, com a modernização trabalhista que privilegiou a negociação coletiva, inclusive em 2023, o ministro Luiz Marinho criou um grupo tripartite entre as centrais sindicais, as confederações patronais e o governo para discutir algumas coisas da reforma trabalhista.
E a primeira coisa que as centrais sindicais apresentaram como proposta era a valorização da negociação coletiva. Então, é até meio contrassenso hoje as centrais sindicais virem defender a bandeira da redução de jornada, se eles reduzindo jornada, eles estão perdendo a oportunidade de negociar adequadamente em cada segmento produtivo que tem características totalmente distintas e que precisa de uma negociação diferente do que simplesmente uma redução de jornada unilateral, que não vai beneficiar muitos setores econômicos que precisam dessa flexibilidade e podem sim negociar com os sindicatos da categoria. Perfeito. Existem algumas experiências internacionais de redução de jornada sem perda de desempenho econômico. Por que, na visão da CNI, esses resultados não seriam replicáveis ao Brasil? Por exemplo, o horário semanal da Alemanha, 48 horas. Está lá. Da Suíça, 50 horas por semana. Está lá. Da Irlanda, 48 horas. Quanto eles trabalham? 36, 38, 39. Por quê? Porque eles conseguiram incrementar a produtividade e fazer com que os seus trabalhadores pudessem produzir mais em menos tempo. Então, essa é a nossa... Nós estamos estagnados em produtividade. Eles conseguiram fazer isso, então, tranquilo. Se eu conseguir fazer com que um colaborador meu produza em 36 horas o que ele produz em 44, para mim está ótimo, porque eu não vou ter que repassar custo. Agora, é aquilo que eu disse. Outras experiências foram por água abaixo, na medida em que se diminuiu simplesmente a jornada, não se incrementou a produtividade, os custos aumentaram e a pressão sobre os trabalhadores também aumentou, na medida em que eles passaram a ganhar a mesma coisa trabalhando um pouco menos, mas tinham que se virar porque o incremento de custos lá fora, no consumo final, aumentou muito. Então, são esses fatores que a gente tem que levar em consideração, ainda que eu os esteja repetindo a você nesses nossos minutos de conversa, mas eles são necessários para que a gente possa demonstrar com toda clareza que nós não estamos nos opondo à discussão. Nós estamos querendo que a discussão amadureça, cresça e que o Brasil, aí sim, podendo incrementar a produtividade, podendo qualificar os seus trabalhadores, podendo melhorar a educação formal de um nível geral, que aí sim nós possamos dizer assim, bom, agora nós temos condições de reduzir jornada, nós temos condições de aumentar salário, nós temos condições de fazer com que sejamos mais competitivos, porque temos uma mão de obra que produz adequadamente, que cresce em sua produtividade e que não esteja com a produtividade estagnada como tivemos ou estamos nos últimos 20 anos. Perfeito. Diante dessa pressão política para a redução da jornada, inclusive com potencial uso eleitoral dessa bandeira, né, qual seria uma alternativa viável para equilibrar a competitividade das empresas e melhores condições de trabalho? É aquilo que eu disse, negociação coletiva, negociar. Se a Lei 13.467, lá em 2017, ela disse assim, que ela privilegia o negociado sobre o legislado. Mas quando ela privilegia o negociado sobre o legislado? Quando você não atentar a tudo aquilo que está no artigo 7º da Constituição Federal. O Brasil talvez seja um dos únicos países do mundo que alçou a um patamar constitucional todas as questões trabalhistas. Se você for lá no artigo 7º, está lá o horário de trabalho, a salário maternidade, salário paternidade, que agora aumentou, a questão de insalubridade, a questão de compensação de jornada, está tudo lá no artigo 7º. As férias de 30 dias, que agora você pode, por acordo, parcelá-las, antes não podia, você pode... Então, assim, o que isso possibilitou? Que você possa adequar determinadas peculiaridades ao segmento específico no qual você está negociando. Então, eu acho que é para isso que existem mais de 14 mil sindicatos de trabalhadores no Brasil, e o Brasil é o país que mais tem sindicato do mundo, e também sindicatos de empregadores, nós somos 5 mil sindicatos empresariais. Se você não tiver a capacidade de negociar melhores condições para os seus trabalhadores e melhores condições para a empresa funcionar, então que tipo de diálogo social é esse que nós não conseguimos sequer atingir um nível de maturidade para negociarmos o que é melhor entre aquele que está dentro da sua empresa e que conhece a empresa, conhece a sistemática, conhece o trabalho, e pode negociar, então, do que você diz assim, não, mas tá bom, vamos reduzir a jornada que vai valer para todo mundo. Então, essa é a questão. Soluções adequadas para cada setor, de forma equilibrada, considerando a necessidade de trabalhadores e também das empresas que
são daquele segmento produtivo que não podem prescindir, eventualmente, de trabalhar 6 dias por semana. É isso. Perfeito, seria uma negociação por setor mesmo, mais por setor, por de empresa. Hoje em dia acordo. você tem o acordo coletivo que é entre empresa e sindicato, que eu até acho o mais saudável. Eu fui negociador de empresas do setor de alimentação. E eu lembro que, por exemplo, você tinha multinacionais negociando, aí convenção coletiva entre sindicato trabalhador e sindicato patronal, em que empresas multinacionais que poderiam conceder muito mais se escudavam numa negociação mais baixa, porque tinha junto empresas, por exemplo, que o sujeito tinha uma máquina de arroz, produzir arroz, tinha 7, 8 funcionários. Então, você negocia. Então, é muito mais fácil você negociar por empresa. A empresa que puder mais, o sindicato vai apertar mais. A empresa que não puder, o sindicato vai apertar menos. Apertar do ponto de vista da negociação, eu digo. Então, acredito que é isso. É negociar por atividade, por setor, por empresa. Porque, por exemplo, como é que você vai comparar, por exemplo, esse tempo atrás, nesse grupo a gente discutia, como é que você vai comparar um bancário com um trabalhador do setor industrial, que já tem jornada reduzida e que pode fazer um acordo em nível nacional, porque o trabalho nos bancos é igual. Agora, o trabalho não é igual numa metalúrgica, num frigorífico, numa cerâmica, numa padaria, num restaurante da esquina do bairro que fatura mais sábado e domingo. Como é que ele vai fazer? Outra, né? 90% das empresas no Brasil têm menos de 10 funcionários. São esses que vão sofrer mais. Não é o empregador que tem 1.000 funcionários e que tem um faturamento alto e que, de uma certa forma, vai conseguir ir se adequando aos poucos e tal. Nós estamos tratando da massa de empresários no Brasil que não vai conseguir suportar isso. E é esses, eu acho, que nós temos que dirigir nossos olhos e que os nossos congressistas deveriam se preocupar, ao invés de dizer assim, eu não vou votar contra essa matéria em ano eleitoral porque eu vou perder voto. Eles deviam se preocupar e saber, eu vou analisar essa matéria com mais cautela, porque eu posso, de forma soldada, votar de uma forma que vai prejudicar os meus eleitores no futuro. E é isso que nós não gostaríamos que acontecesse. Perfeito, nós vamos encerrando por aqui. Agradeço muito pela sua entrevista. Obrigada por todas as suas contribuições. Imagina, eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui do Jota. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado.